Você sofreu um acidente no trabalho ou fora do trabalho, tem uma doença profissional desenvolvida no trabalho que reduziu a sua capacidade de trabalho, este vídeo é para você. O INSS, ele não fala, mas você tem direito ao auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício que você recebe mesmo trabalhando. O auxílio acidente, ele é um benefício 50% do que você receberia se estivesse em auxílio doença. Por que esse benefício é tão importante? Porque no momento que for realizado o cálculo da sua aposentadoria, esse valor do auxílio acidente mais o trabalho que você desenvolve, por exemplo, recebo de auxílio acidente R$ 1.000 e no meu trabalho recebo R$ 4.000. No momento da sua aposentadoria, será somado os 4.000 mais os 1.000. Você terá R$ 5.000 no cálculo e isso faz uma grande diferença, já que hoje no cálculo da aposentadoria é a média de todas as contribuições. Quem tem direito a esse auxílio acidente? As pessoas que eram seguradas no momento do acidente, e esse acidente pode ser tanto dentro da empresa como fora. Tem que ser segurado. Já contribuinte individual não tem esse direito. Vou dar um exemplo. No escritório, atendi um cliente que sofreu um acidente funileiro. Enquanto ele executava um trabalho, ele acabou sofrendo uma lesão em um dos dedos da mão. Ele ficou em auxílio doença e retornou ao trabalho. Quando retornou ao trabalho, ele não estava impedido de exercer a sua função, mas ele tinha uma diminuição da capacidade dele de trabalho em relação às outras pessoas que executavam a mesma função ou mesmo ele antes do acidente. A diminuição dele era no movimento de pinça. Ele não conseguia mais ter esse movimento de pinça, um dos dedos sempre ficava levantado. Então, algumas funções eram mais difíceis para ele executar. Não que ele não conseguisse, mas ele tinha que ter um esforço maior para executar aqueles movimentos depois do acidente. Também posso dar um exemplo de pessoas que acabam tendo uma doença do trabalho ou uma doença profissional. E isso também faz com que ela tenha uma diminuição de algum movimento. Por exemplo, ombros. De repente, ela consegue executar a função, só que ela não tem mais a mesma mobilidade de antes. Esses dois casos podem dar ao segurado o direito a ter o benefício do auxílio acidente. O que precisa ser enfatizado no caso do auxílio acidente? Você precisa ser segurado do INSS no momento do acidente, que pode ser tanto na empresa como fora, no momento que você adquiriu a doença do trabalho ou a doença profissional. Mas, doutora, eu sofri o acidente do trabalho há mais de 5 anos. Voltei do auxílio doença, não sabia que tinha esse direito, e agora eu posso ter algum direito? Não tenho mais nenhuma possibilidade. O que pode acontecer no meu caso? Eu aconselho sempre buscar um advogado para ter a análise específica do seu caso, mas falando de uma forma geral. Um caso hipotético, a pessoa sofreu o acidente há mais de 5 anos, voltou do trabalho, sim, dependendo da documentação que ela tem.
provando essa diminuição da capacidade, sim, ela pode ter direito ao auxílio acidente e inclusive retroativo aos 5 anos. Vejo sempre a importância de procurar um profissional especializado em direito previdenciário. Já atendi clientes que tinham direito, mas como o advogado era atuante na área trabalhista, ele só viu as questões relacionadas ao direito do trabalho. O cliente ele sofreu um acidente, então ele tinha direito a uma ação trabalhista. Essa ação foi procedente na Justiça do Trabalho e ele achava que não tinha mais nenhum tipo de direito. Aí, conversando com ele contou do acidente e a gente acabou também entrando com uma ação previdenciária, que é essa ação contra o INSS para assegurar ele esse direito ao auxílio acidente. Doutora, como é que eu posso entrar para obter esse direito ao auxílio acidente? É importante entrar primeiro com um pedido administrativo e depois judicial. Por que hoje é importante o pedido administrativo? Houve uma grande mudança no tema 1124 do STJ, onde é muito importante a documentação que é juntada no processo administrativo. Porque se você chega hoje, depois desse tema, dessa aprovação desse tema, você chegar no processo judicial e algum documento for juntado só no processo judicial e não no processo administrativo, você pode não ter direito a atrasados, porque você juntou naquele momento. O INSS teve noção daquela documentação naquele momento, sendo que ela já deveria ter sido juntada lá no processo administrativo. As ações que envolvem doença, eu considero no escritório ações complexas, porque depende tanto da área jurídica do advogado, como também os laudos, organizar toda a documentação médica, às vezes conversando com o médico que já trata do cliente, se há necessidade de fazer algum tipo de exame específico para ficar mais clara a lesão do cliente. É muito importante este acompanhamento. Ficou com algum tipo de dúvida? Deixa nos comentários. E aproveita para seguir o perfil. E compartilha esta informação com quem precisa saber disso. Porque um dos pontos que eu acho muito importante na advocacia é a conscientização das pessoas que elas têm direitos. Muitas vezes a gente conversa como advogado com o cliente e às vezes ele nem imaginava que tinha aquele direito. Lembrando, informação é poder. Eu sou a Josiane, advogada especialista em direito previdenciário.